Jurema das Matas, de Mônica de Castro, romance ditado pelo espírito Leonel, parte 2, capítulo 4. Alejandro tinha a impressão de ouvir o crepitar do fogo do inferno em sua mente. Por seus olhos, pareciam passar chamas vivas e torturantes que incendiavam o seu cérebro com a dor da traição. Ele se agitou em seu catre, virando o rosto para os lados e balbuciando palavras incompreensíveis. O corpo todo úmido e quente lhe dava a sensação de que havia mergulhado num poço de lava, que lhe consumia a vida na turbulência do ódio. Em agonia, abriu os olhos e saltou da cama, correndo para fora em busca de ar. Ao ver as chamas que manchavam de amarelo e rubro o mar que as espelhava, parou aterrado, certo de que o mundo efetivamente se acabava em fogo. Rapidamente o homem se aproximou e tocou o seu ombro. Devia estar deitado, Alejandro. Falou com bonomia. Perdeu muito sangue. Só então Alejandro sentiu ardência no tórax e apalpou as feridas por onde a ponta da lança havia penetrado em seu corpo e saído do outro lado. Fixou os olhos no interlocutor e abaixou a cabeça envergonhado por sentir tanto ódio diante do homem que o erguera da morte no dia em que fora atingido por uma verga solta. Alejandro apertou o ombro de Damião e encenou o melhor sorriso que conseguiu, apontando em seguida para o mar incandescente. O que está acontecendo? Tivemos que atear fogo no bergantim. Não podemos manobrar os 3 barcos devido às condições da tripulação. Perdemos muitos homens e dos que sobreviveram, a maioria está ferida. E o capitão, por pouco não perdemos, e ainda não está nada bem. Você não desceu à terra, desceu? Não, fiquei cuidando do navio. Sorte a sua. Não imagino o horror que passamos com aqueles selvagens. Já ouvi as histórias. E a água? Retrucou Alejandro, a garganta seca tornando roucas suas palavras. Perdemos tudo. A partir daquele dia, a desesperança se tornou companheira constante da tripulação. Alejandro ardia de febre e sede. A língua grossa em fogo e a garganta de tão seca dava a impressão de que explodiria, soltando as cordas vocais se tentasse falar. Em dado momento, uma espécie de demência tomou conta do navio. Os marujos, alucinados, acorriam à murada e atiravam baldes presos em cordas, bebendo água do mar, na tentativa desesperada de matar a sede. Alejandro sentiu-se tentado a fazer o mesmo, porque a sede também lhe dava a ilusão de que o mar a saciaria, mas ainda conseguia manter um mínimo de sanidade e resistia à tentação. Pegava a água do mar, sim, mas para embeber a ferida que aos poucos foi se fechando. A água salgada só fez piorar a situação dos que a beberam, aumentando a sede e precipitando a morte. Por todo lado, homens adoeciam acometidos de convulsões e fortes dores, fracos em virtude das feridas e do corpo desidratado. Logo começaram a morrer, e seus corpos iam sendo atirados ao mar. Até Damião foi assaltado pela insanidade que a sede causticante causava em todos. Vendo os baldes descendo a água, tomou de um deles e atirou também, levantando-o avidamente para levá-lo à boca. Não cometa essa loucura, gritou Alejandro, dando vigoroso tapa na mão de Damião e atirando-a para longe água. A sede só vai aumentar, fazendo a saliva parecer sal. Tente suportar, meu amigo, resista. Não posso, gemeu Damião. A sede me inflama a garganta. Damião desmaiou. Delirava e falava coisas sem nexos, e Alejandro deitou no catre. Ao seu lado, vários doentes agonizavam, atendidos pelos poucos que ainda tinham alguma resistência. Não entendo por que ele adoeceu tão rápido, comentou Alejandro. Permaneceu embarcado, não tem chagas? Há outros feridos em pior situação que ainda conseguem resistir. Damião reservou sua ração de água para você que estava doente, contou o marujo. Conquanto todos ainda se saciavam, ele deitava em sua boca a porção de água que lhe cabia. Por isso você não morreu. Por que ele fez isso? A voz de Alejandro denotava surpresa e emoção. Quem é que vai saber? Respondeu o outro. Os olhos de Alejandro se encheram de lágrimas. Aquele sim, era um amigo de verdade. Alguém por quem valia a pena lutar e morrer. Alisou os cabelos engordurados de Damião
e pousou a mão sobre seu peito. Farei de tudo para que você sobreviva. De hoje em diante será meu único amigo. Os navios prosseguiam em sua jornada de morte até que finalmente avistaram terra outra vez. Acha seguro desembarcarmos? Alguém perguntou a Francisco. Com o raciocínio comprometido pelas flechadas que levara, o capitão respondeu de forma quase inaudível. Temos que tentar. 15 homens foram mandados à terra, e os que ficaram mal podiam conter a ansiedade e a esperança. Quando voltaram, o desespero foi maior. A água recolhida era salobra, não servia para beber. Os homens quedaram desanimados, aguardando sem forças a chegada da morte iminente àquela altura desejada como alívio para os seus sofrimentos. Em seu catre, Damião oscilava entre o delírio e a lucidez, repetia frases desconexas e ininteligíveis, e Alejandro cuidava dele e de outros sem esperança de que sobrevivessem. Vamos todos morrer, diziam os marujos desanimados. Não, vamos não, afirmava Alejandro convicto. Recuso-me a morrer antes de concretizar minha vingança. Não sei do que está falando, mas de qualquer forma estamos perdidos. A situação é de extrema gravidade, mas nos resta uma esperança. Lâminos e os outros estão nos levando para La Flórida, por uma rota que ele julga mais segura. O único problema é que teremos que nos defrontar com mais selvagens, que, segundo eles, são ainda mais violentos. Como era esperado, a recepção dos nativos foi deveras sangrenta. Alejandro, apesar da fraqueza, desembarcou com os outros e ainda conseguiu matar mais alguns índios. Muito embora o esforço da luta reabrisse a ferida, ainda não totalmente cicatrizada. A batalha foi feroz, mas o destino dessa vez lutou ao lado dos espanhóis, que apesar de exaustos e bastante machucados, conseguiram finalmente chegar aos navios com água potável. A água foi logo distribuída e os feridos foram os primeiros a beber. Como a sede era desesperadora, muitos bebiam avidamente sem parar, vindo a desencarnar poucos dias depois. Damião, contudo, sobreviveu. Quando por fim se recuperou parcialmente, saiu em busca de Alejandro, indo encontrá-lo enfraquecido sobre um catre. Meu amigo, disse ao enfermo, quando caí doente, lembro-me de tê-lo deixado bem. O que aconteceu? Mais índios, retrucou o outro. Você estava ferido, ninguém exigir que desembarcasse de novo. Eu precisava ir, Damião. Não podia simplesmente ficar sentado e aguardar. Não é da minha natureza esperar a morte de braços cruzados. Mas agora, sua ferida inflamou outra vez, constatou Damião, levantando as bandagens que cobriam o corte de Alejandro. Eu vou ficar bom, exclamou ele com uma certa fúria, erguendo o corpo e agarrando o braço do outro. Tenho contas a ajustar com alguém. Muito me admira e alegra a sua determinação, mas tenha calma. Seja o que for que tiver em mente, pode contar com esse amigo aqui. Obrigado, respondeu Alejandro comovido. Você é realmente um bom amigo. Isso me faz lembrar uma coisa. Quero saber por que você deixou de beber água por minha causa. Damião deu de ombros e respondeu com simplicidade. Achei que você precisava mais do que eu, e não me passou pela cabeça que fôssemos demorar tanto a encontrar água. Seu tolo, você podia ter morrido, mas não morri, nem você. Exatamente. E nem vou morrer. Como disse, tenho contas a acertar. Posso saber com quem? Com minha mulher e seu amante. Damião ergueu as sobrancelhas e Alejandro contou-lhe tudo. Quando terminou, o companheiro tinha um olhar distante e pensativo. Sua reivindicação é justa, disse depois de algum tempo. Se minha mulher fizesse isso comigo, eu a mataria ao cachorro que a seduziu. É exatamente o que pretendo fazer. É meu direito. Com o fracasso da expedição, os navegantes retornaram a Cuba, e Alejandro deixou o navio avariado no porto, antegozando o momento em que ultimaria sua vingança contra Rosa e Lúcio. Antes, a conselho de Damião, se certificaria da veracidade do que Soriano dissera, para não cometer uma injustiça da qual se arrependeria depois. Além do mais, precisava se recuperar do ferimento, com todo o cuidado para que Rosa, aproveitando-se de seu estado debilitado, não concluísse ela mesma o serviço que Soriano não lograra terminar. Alejandro chegou a casa amparado por Damião, e só o olhar estupefato de Rosa
já seria suficiente para dar crédito à confissão de Soriano. Rosa parecia estar diante de um fantasma, e nos primeiros minutos não conseguiu esboçar qualquer reação. Quando recobrou o equilíbrio e conseguiu falar, Damião havia ajudado a deitar-se na cama e dava instruções para que ela cuidasse pessoalmente do ferimento. Ele já está fora de perigo, avisou Damião, mas sua saúde ainda é precária. O que foi que aconteceu, Alejandro? Indagou ela aterrada. Não compreendo. Eu devia estar morto, não é? Rosa se sobressaltou, mas ele prosseguiu como se não tivesse percebido. Fomos atacados por selvagens durante toda a jornada e por sorte sobrevivi. Além disso, devo a minha vida ao meu amigo Damião aqui, que conseguiu evitar que eu caísse do navio em meio a uma tempestade. Rosa estava muda e pálida, olhando de Alejandro para Damião com olhar assustado e surpreso. A informação da chegada de 2 dos 3 navios que partiram naquela aventura logo se espalhou por toda a ilha, e Lúcio, sabendo que muitos navegadores haviam perecido vítimas dos ataques dos índios, correu apressado para a casa da amante, certo de que a notícia da morte de Alejandro logo chegaria aos seus ouvidos. Foi, abrindo portas no rompante, adentrou o quarto de Rosa com a certeza do sucesso de sua empreitada, quase desfalecendo ao encontrar Alejandro deitado no leito, ferido, porém vivo. Alejandro, balbuciou, mas você está vivo? É o que parece, não é? Tornou o outro com ar de ironia, embora isso pareça surpreender você. Surpreender-me? Sim, surpreendo-me com grata alegria. Ao ouvir as notícias e ver o estado em que os navios ficaram, temi por sua integridade. Quanta generosidade! Ironizou novamente. Só os amigos sinceros lamentam profundamente a morte de um homem. Lúcio olhou de soslaio para Rosa, que não ousava levantar a cabeça. Tamanho o pavor que a atitude de Alejandro lhe infligia. Pelo tom de sua voz estava claro que já sabia de tudo. E onde está Soriano? Indagou Lúcio, só então percebendo que deveria ter primeiro se preocupado com a ausência do falso sobrinho. Não se informou na capitania? Replicou Alejandro em tom de sarcasmo. Lúcio ficou confuso, já que era o primeiro lugar que deveria ter ido para saber notícias do tão amado parente. Não, tornou confuso. Confesso que fiquei atarantado. Os índios o levaram. Levaram para onde? Só Deus sabe. Ou talvez saibam os deuses pagãos daqueles selvagens, porque me parece que é para eles que sacrificam pessoas. Sacrificam, pois é. Soriano não deu sorte. Caiu nos braços de um selvagem que o arrastou floresta dentro, sumindo com ele nas minhas vistas. Por sorte não fui capturado também, ou hoje estaria também estirado em alguma pedra de altar, com uma adaga cravada no coração, e meu sangue derramado pelas paredes de algum templo demoníaco. Ele regozijava-se com o ar de horror de Lúcia e Rosa, e prosseguiu com toques de sadismo. Pelo menos foi o que vimos. Um sacerdote que tinha nos cabelos o sangue ainda fresco de sua vítima, e a julgar pela forma como aqueles índios nos perseguiam, evitando matar-nos e tentando nos prender, concluímos que o seu intento era, na verdade, fazer prisioneiros para oferecerem sacrifício a seus deuses diabólicos. E Soriano foi capturado por um desses, revidou Lúcio mortificado. Uma pena, senti não poder ajudá-lo, mas tinha que salvar a própria pele. Diga ao seu irmão que lamento muito a perda do filho amado. Ele nem teve tempo de lhe dizer nada. O que poderia o pobre coitado me dizer? Só o que pude ouvir dele foram seus gritos de agonia, desaparecendo no meio da mata. Lúcia engoliu em seco e olhou para a Rosa, cujo semblante avermelhado e rijo lhe dava uma ideia do temor que ela sentia. E o que houve com os navios, continuou Lúcio, tentando aliviar a tensão. Foram as tempestades, explicou Alejandro. Damião, meu novo amigo, foi quem me salvou de uma delas. À exceção de Damião, ninguém sabia o esforço que Alejandro fazia para manter a conversa em um nível razoável de normalidade. Seu tórax ainda doía dos ferimentos, e ele sentiu uma fraqueza mordaz se apoderando de seu corpo. Era preciso, contudo, demonstrar naturalidade, a fim de evitar que Rosa e Lúcio se deixassem seduzir pelo oportunismo e engendrassem um plano maligno para acabar com a sua agora frágil vida. O efeito satisfez Alejandro, que fitou Damião discretamente.
O amigo permanecia parado ao lado da cama, mãos cruzadas sobre o peito, como um fiel cão de guarda. Enquanto isso, Rosa e Lúcio, acabrunhados, não sabiam ao certo o que dizer ou pensar. Pela primeira vez desde que chegara, Lúcio olhou diretamente para Rosa, que devolveu o olhar com outro de genuíno pavor. Em seu íntimo, o pavor foi se alastrando, junto com uma quase certeza de que não tinham ainda experimentado a fúria de Alejandro. Capítulo 5. Encoberta por um manto negro, com o capuz derrubado sobre o rosto, Rosa ia caminhando pelas ruas estreitas, procurando o lado escuro das calçadas a fim de evitar ser vista. De vez em quando, parava e olhava ao redor e para trás, certificando-se de que não estava sendo seguida. Retomava a caminhada e ia avançando silenciosamente, sobressaltando-se ao menor sinal de movimento ou de barulho. Finalmente chegou ao seu destino e bateu à porta, entrando apressada assim que ela se abriu. Do lado de fora, imperceptível, Damião espreitava. Amando de Alejandro vinha seguindo Rosa desde que ela deixara a casa. Ainda convalescendo, encontrava-se ele preso ao leito, e Rosa se aproveitava de sua debilidade para oferecer-lhe ervas soporíficas e ausentar-se tão logo ele caísse no sono. Na primeira vez, a artimanha surtiu efeito. Todavia, no dia seguinte, Alejandro mandou chamar Damião e contou-lhe o ocorrido. Desconfio de que Rosa colocou alguma erva no chá para me fazer dormir. Excelente ideia. Quero que você fique de vigília todas as noites, até que a veja sair e a siga. Quanto a mim, não beberei mais o remédio. Assim foi feito. Dali em diante, todas as noites, Damião se colocava à espreita, e quando Rosa novamente ofereceu o chá a Alejandro, ele o despejou atrás da cama sem que ela visse. Ele fingiu dormir, e ela, encobrindo-se com o manto, saiu, sem perceber que Damião a seguia à distância, oculto pelas sombras da noite. Dentro da casa de pedra, Lúcio aguardava ansioso e tomou-a nos braços tão logo fechou a porta. Minha querida, sussurrou ele coberto de paixão. Não aguentava mais a torturante demora. Tive que esperar Alejandro dormir, respondeu ela beijando-o ardentemente. Precisamos acabar com isso. Não podemos continuar nos encontrando desse jeito. O que podemos fazer é matá-lo? Temos que concluir o que Soriano não conseguiu fazer. O tolo idiota deve ter sido morto pelo próprio Alejandro. Você acha que foi Alejandro quem o matou? Tenho minhas desconfianças. Essa história de índios levando para o meio da selva não me convenceu. Para mim, Alejandro fez o que Soriano deveria ter feito. Matou e colocou a culpa nos selvagens. E se o matou, só pode ter sido por um motivo. Porque descobriu a verdade. Completou Rosa totalmente aturdida com as conjecturas de Lúcio. Exatamente. Soriano deve ter lhe contado tudo. Isso não importa. O importante é que nós mesmos teremos que fazer o serviço. Não seria mais prudente contratarmos outra pessoa? Alejandro deve estar alerta. E depois tem aquele touro que ele arranjou por amigo. Damião não desgruda do lado dele. Ah, Lúcio, o que vamos fazer? Ela se atirou em seus braços, chorando dolorosamente. Eu o amo. Não quero ter que me separar de você, quero ser sua esposa, só sua. Você vai ser. Encontraremos um jeito de acabar com a vida dele. Tenho medo e se eu for presa. Isso não vai acontecer, não vou permitir. Podemos fugir para a terra do Brasil e ninguém nunca há de nos descobrir. Rosa apertou a mão de Lúcio, sentindo esvair-se a confiança que tinha antes de Alejandro partir no navio. Lúcio começou a beijá-la e em breve o silêncio dominou o ambiente, entrecortado pelos gemidos de prazer de Rosa. Esquecera-se por instante de Alejandro, envolvido no calor excitante do amado. Com o ouvido colado contra a janela, Damião não perdia uma só palavra do que eles diziam. Quando Rosa entrou na casa, ele se aproximou e foi acompanhando a direção das vozes, que passaram de um cômodo ao outro, seguindo o rastro da luz das velas. A casa era muito pequena, talvez 2 ou 3 cômodos, e fora comprada por Lúcio para facilitar os seus encontros. Não distava muito da casa de Alejandro para que Rosa pudesse caminhar sem ter que tomar nenhuma charrete ou carruagem, de forma a não chamar a atenção. O plano o indignou, e ele partiu dali com a cabeça fervilhando de ideias de vingança. Alejandro era seu único amigo,
Mesmo doente, não o abandonara e cuidara dele, assim como ele havia salvado a vida de Alejandro e cuidado de sua ferida. Tinham agora um pacto de vida, porque viviam graças aos cuidados recíprocos. Era em nome desse pacto que não pretendia deixar que Alejandro fosse enganado pela mulher, e o amante muito menos permitiria que o matassem. Damião despertou Alejandro de seu sono leve. Durante boa parte da noite, Alejandro permanecera à espera de notícias sobre o possível encontro de Rosa e Lúcio. Como o amigo demorava a voltar, cochilou por instantes, e não foi preciso muito esforço para acordá-lo. Damião exclamou eufórico, totalmente desperto. E então alguma notícia? Viu alguma coisa? Suas suspeitas têm fundamento. Segui Rosa até uma casinha perto daqui e ouvi sua conversa com Lúcio. Pretendem matá-lo e fugir para as terras do Brasil. Alejandro deu uma risada abafada, porém sinistra, e acrescentou com desdém: talvez devêssemos deixá-los ir. Lá também só tem índios. Com um pouco de sorte, quem sabe eles não são devorados por uma tribo de canibais. Gostaria de fazer com eles o que fez com Soriano? Não, meu amigo, não é bem assim. Para Rosa e Lúcio, guardo uma vingança mais doce. Quero ter o prazer de acabar com suas vidas com minhas próprias mãos, e não posso roubar-me o prazer de vê-los agonizar e morrer. Sabe que vou ajudá-lo, não sabe? Alejandro assentiu. Você é o único amigo que tenho, e tudo farei que estiver ao meu alcance para que você lave sua honra. Obrigado, meu amigo. Em breve, muito em breve, alcançaremos sucesso. Como é que você pretende fazer isso? Eles não são tolos, você vai ver, mas por hora é melhor que se vá. Não seria prudente que Rosa visse aqui a esta hora da noite. Poderia pôr todo o nosso plano a perder. Você já tem um plano. Alejandro deu um sorriso enigmático e acrescentou: na verdade, sim. Estou amadurecendo a ideia e logo logo você vai saber de tudo. Damião ficou satisfeito. Despediu-se de Alejandro efusivamente e partiu antes que Rosa voltasse. Durante o mês que se seguiu, Rosa não conseguiu mais ir ao encontro de Lúcio. Embora Alejandro já estivesse praticamente reabilitado de suas feridas, fingia fraqueza e alegava sentir muita dor, requisitando a companhia da esposa quase que diuturnamente. Ela já não suportava mais, contudo, não via meios de sair e ver o amante. Como Alejandro deixara de beber o chá, exigia que Rosa dormisse ao seu lado, despertando sempre que ela se mexia. Louco da vida, Lúcio aparecia ocasionalmente, mais para ver Rosa do que para visitar Alejandro. Para todos os efeitos, ainda era o melhor amigo dele. Vinha poucas vezes, desculpando a escassez de visitas com a enorme quantidade de afazeres que seu cargo público exigia. Tinha certeza de que Alejandro sabia a verdade e temia ser confrontado por ele em seu próprio lar. Todos os dias, Damião ia visitá-lo, e era nesses momentos que Rosa se afastava um pouco, a pretexto de deixá-los a sós para conversarem. Não conseguia sair de casa, mas ao menos se libertava da companhia desagradável de um marido inválido e repugnante. Isso permitia a Alejandro confabular secretamente com Damião, e o plano foi se armando e estruturando, até que chegou o dia de finalmente ganhar vida. Era o aniversário de Alejandro, que encomendou uma festa muito íntima para comemorar a data. Poucos amigos foram convidados, e Lúcio viu naquela festa a oportunidade que tanto esperava. Com muitas pessoas e a bebida a distrair Alejandro, seria mais fácil encontrar um momento a sós com o amante, longe das vistas do rival e de Damião. Tudo estava planejado para acontecer naquela noite, se nenhum contratempo os impedisse. Lúcio foi dos primeiros a chegar, e Damião veio em seguida com a esposa. O jantar foi servido e os convidados se deliciaram com as iguarias que Rosa mandara preparar. Em seguida, um pouco de música e muita bebida. Rosa e Lúcio sentiu uma explosão a percorrer-lhe os corpos cada vez que se viam, embora mal pudessem se falar. Durante toda a noite, aguardavam ansiosos um momento para ficarem sozinhos, mas Alejandro não lhes dava nenhuma oportunidade, solicitando a presença da mulher ao seu lado por quase toda a festa. Seguindo o combinado, Damião foi um dos últimos a sair, muito embora tomasse cuidado de colocar o chale da mulher sobre o espaldar da cadeira sem que ela se desse conta. Será que vai dar certo?
murmurou ele ao ouvido de Alejandro. E se eles não caírem na nossa armadilha? Eles vão cair, sussurrou Alejandro de volta. Faz tempo que não se deitam. Deve estar ardendo de um desejo incontrolável, e é isso que vai fazê-los abandonar a prudência. Damião e a esposa saíram, e logo em seguida Alejandro levantou-se, apalpando as costelas com ar de sofrimento. Meus amigos, perdoem-me, mas preciso me recolher. Ainda estou convalescendo. Todavia Rosa está aqui para alegrá-los. Fiquem e divirtam-se. Como era de se esperar, os últimos convidados se retiraram logo após a saída de Alejandro, inclusive Lúcio. Rosa se despediu dele polidamente e mandou a criada para casa, a fim de não testemunhar o adultério. Mas, senhora, objetou a moça, há muito que limpar. Amanhã você cuida disso. Sei que trabalhou demais e deve estar exausta. Pode ir. A criada agradeceu e foi apanhar suas coisas. Assim que ela saiu, Rosa voltou correndo para a sala e abriu a porta devagarinho, dando entrada à sorrateira Lúcio. Aguarde-me na saleta de chá. Vou ver se Alejandro está dormindo e em breve estarei com você. Lúcio puxou-a e beijou-a sofregamente, relutando em largá-la. Ela se afastou dele com um gesto brusco e subiu para ver o marido. Encontrou ressonando na cama, recendendo a suor e vinho. Propositadamente, ela deixou cair a escova de cabelos, que ecoou surdamente no chão de pedras, mas Alejandro não acordou. Soltou um ronco mais grave, mastigou saliva e se virou para o outro lado, parecendo dormir pesadamente. Contendo a repulsa, Rosa cercou-se dele pelo outro lado e aproximou o rosto mais que pôde. Ficou nessa posição por alguns minutos, experimentando para ver se o marido abria os olhos. Queria certificar-se com absoluta certeza de que ele não estava fingindo. Após um tempo razoável, ele não se moveu e ela se convenceu de que efetivamente dormia embriagado. Pé ante pé, Rosa saiu do quarto e fechou a porta, descendo as escadas às pressas à procura de Lúcio. Ele a esperava na saleta, bebendo calmamente um cálice de vinho. Mal colocou a taça sobre a mesa, Rosa atirou-se sobre ele, arrancando-lhe as roupas e puxando as mãos dele para cima. Nesse mesmo instante, sem que os amantes se dessem conta, Damião entrava por uma porta lateral, cuja chave Alejandro lhe dera. Ouviu sussurros e gemidos e seguiu para a saleta, onde aguardou atrás da porta sem entrar. Em poucos instantes, Alejandro surgiu armado. Durante algum tempo permaneceu parado, ouvindo os sons característicos e tecendo na mente a cena grotesca do amor depravado da mulher. — Você está bem? Perguntou Damião. — Quer desistir? Os descarados, rosnou Alejandro, olhando para o amigo com olhar insano e vermelho de raiva. Não hesitam em trair-me dentro da minha própria casa. Com a espada na mão, Alejandro empurrou a porta, entrando com Damião em seu encalço. O que viu embrulhou seu estômago e encheu de um ódio tão fremente que ele mal conseguia pensar. Ele quase não acreditava no que via e ouvia. Rosa, que o evitava o mais que podia, entregava-se a Lúcio com a lascívia de uma meretriz, em atitude que ele até então só experimentara no leito das prostitutas. Com Damião como testemunha, Alejandro puxou Rosa pelos cabelos e ela, sem entender o que se passava, soltou um grito estridente de pavor. Sua vagabunda meretriz esbravejou Alejandro, desferindo-lhe um murro no queixo. Rosa tombou para trás com a boca ensanguentada e Damião a segurou para que ela não fugisse. — Alejandro, deixe-me explicar — suplicava Lúcio. — Nós não queríamos, mas você ficou muito tempo longe, pediu-me para tomar conta de Rosa. E você tomou conta tão bem que não apenas dormiu com ela, mas tramou a minha morte para poder ficar com minha esposa e tudo o que é meu. Não é nada disso. À medida que ia tentando desculpar-se, Lúcio se arrastava para trás, o corpo ainda desnudo, repugnando e enfurecendo cada vez mais Alejandro, que o seguia com a ponta da espada apontando para o seu pescoço. — Por Deus, Alejandro! Rosa implorou. — Tenha piedade de nós. Expulse-nos, mande-nos embora, mas não nos mate. Mandá-los embora seria o mesmo que reconhecer sua vitória. Não posso deixá-los livres para que sejam felizes à custa da minha desonra. Nós nos amamos, confessou Rosa. Não temos culpa de nos amar. Você é minha mulher, Rosa. Vociferou ele, os olhos injetados de sangue.
Como pode me trair com meu melhor amigo e ainda tramar a minha morte? Pensam que não sei? Como acham que Soriano morreu? Ninguém disse nada. Eu entreguei aos índios. Fui eu. Tive-o sob a ponta da minha espada, como você agora, Lúcio, que rasteja como um covarde, e poupei-lhe a vida, para que o índio truculento levasse. Lúcio e Rosa não sabiam o que dizer para sensibilizar Alejandro, que cuspia sobre o rival com o ódio do inimigo voraz. Poupe-nos, Alejandro, por favor, gemeu Lúcio, em nome dos nossos anos de amizade, dos anos em que você me traiu, fingindo-se meu amigo para poder dormir com a minha mulher. De forma inesperada, Lúcio tentou se levantar para correr, mas Alejandro foi mais rápido. Atravessou a espada no coração do outro e ficou assistindo a sua breve agonia, até que o último suspiro se esvaiu de sua boca. Matar Lúcio lhe deu grande prazer, e os gritos desesperados de Rosa só fizeram aumentar a sua sanha, fazendo com que ele a encarasse com um brilho de loucura no olhar. Rosa se debatia nos braços de Damião, tentando soltar-se a todo custo. Por piedade, Alejandro, não me mate. Ela chorava descontrolada. Farei o que você quiser. Serei sua prisioneira, nunca mais falarei com homem algum. Mas não me mate, pelo amor de Deus, não me mate. Se permitir que viva, cada vez que olhar para você, desprezarei a mim mesmo por deixar impune a sua traição. Ele ficou olhando o corpo perfeito de Rosa, que já não mais lhe pertencia, e o ódio recrudesceu em seu coração. De repente lembrou-se da amiga Gisele, que o advertira sobre aquilo, mas a quem não quisera dar ouvidos. Alejandro tomou Rosa das mãos de Damião e arrastou até o meio da sala. Vista-se, ordenou. Aos prantos ela se vestiu na esperança de que a sua submissão tocasse e ele a perdoasse, deixando-a viver. Mas não foi isso que aconteceu. Alejandro tornou a arrastá-la dessa vez para o pátio interno e jogou-a sobre o chão de pedras. Ela chorava cada vez mais e rastejou até ele, agarrando seus joelhos e implorando entre lágrimas. Em nome de Deus, Alejandro, não me mate. Farei o que você quiser. E vendo que Damião os seguira com uma tocha que iluminava parte do átrio, virou para ele os olhos em súplica e prosseguiu. Você é amigo dele. Por favor, convençam a ter piedade e não cometer esse crime. Adúlteras não merecem piedade, e não há crime maior do que a traição. Assim, instigado pelas palavras de Damião, Alejandro chutou-a para o chão e estendeu a mão, onde Damião depositou a tocha que trazia consigo. O que vai fazer? Horrorizou-se Rosa, sentindo o calor do fogo que Alejandro aproximava dela. Vê-la morrer lentamente foi a resposta cruel e fria. Na mesma hora, Alejandro ateou fogo em Rosa, regozijando-se com seus gritos lancinantes e as voltas desencontradas que ela dava sobre o próprio corpo, numa tentativa desesperada de extinguir as chamas. Mas as chamas só se extinguiram muito tempo depois, quando a vida de Rosa já se havia esvaído. Capítulo 6. A água escorria da cascata em nuvens esbranquiçadas e densas, indo cair num lago transparente e fundo, onde Alejandro esfregava o corpo para soltar da pele o sangue ressecado dos índios que matara. Na margem, amarrada a uma árvore com a boca amordaçada, uma mulher jovem de pele morena acompanhava cada movimento dele, tentando imaginar o que aquele homem tão branco poderia querer com ela. Depois que terminou de se lavar, Alejandro se atirou na relva verde e ficou olhando o céu azul, praticamente ignorando sua prisioneira, que não podia nem se mover e nem falar. De repente, um estalido na mata despertou seus sentidos e ele passou a mão no mosquete, fazendo pontaria na direção de onde provinha o barulho. Damião apareceu com ar cansado, deu uma olhada na mulher amarrada e sentou-se perto de Alejandro, que protestou mansamente. Devia tomar mais cuidado, por pouco não atiro em você. Damião sorriu e apontou para a mulher, indagando com ar de quem sabia a resposta. Mais uma. Alejandro assentiu. Não acha que está exagerando? Não, foi a resposta seca. Em silêncio, Damião se retirou. Não tinha pena daqueles selvagens, nem achava que deviam ser tratados como gente, mas Alejandro já ultrapassava os limites. Usava os índios para extravasar sua raiva e vingar-se da traição da mulher. Só que as índias não eram Rosa,
e por mais que ele matasse, jamais se veria livre da lembrança do que ocorrera naquela noite. O plano todo fora arquitetado cuidadosamente. Quando no dia seguinte a criada descobriu os corpos de Lúcia e de Rosa, Alejandro fora preso, mas conseguira se salvar, alegando legítima defesa da honra. Damião servira como testemunha de que ele, enfermo e debilitado, fora vítima da traição da esposa e do melhor amigo, tendo flagrado os dois em adultério em sua própria casa, na festa de seu aniversário. Que homem suportaria a visão desse crime sem perder a cabeça e liquidar os culpados? No julgamento, Alejandro dissera que se recolhera um pouco mais cedo, em função do seu estado, e já estava quase dormindo quando ouviu um ruído estranho, vindo do andar de baixo. Assustado, apanhou a espada e desceu, encontrando Damião ao pé da escada. O amigo voltara à sua casa para apanhar o chale que a mulher havia esquecido. Damião também ouvira o barulho e acompanhar o outro, que por sua debilidade podia acabar nas mãos de algum bandido. Qual não foi o espanto de ambos, porém, ao descobrir Rosa e Lúcio em posição que nenhum ser humano decente ousaria relatar. Ainda assim, por insistência da defesa bem articulada, Alejandro narrou em minúcias os movimentos de luxúria e sem qualquer pudor, em que flagrara os amantes, sua nudez. Tal visão mortificara, fazendo-o permanecer algum tempo paralisado, enquanto Damião procurava ocultar o rosto daquela cena vergonhosa. Foi quando Alejandro, tomado de ira, empunhou a espada e cravou-a no peito do rival, ateando fogo nas vestes de Rosa num gesto tresloucado de fúria. Nenhum juiz ousou discordar dos motivos mais do que justo de Alejandro, surpreender a esposa que ele até então julgava casta e pura, nos braços de quem ele acreditava ser o seu melhor amigo. Foi um golpe duro demais. Qualquer homem perderia a cabeça e a razão, e no impulso vingativo daria cabo da vida dos amantes. O depoimento de Damião demais confirmava as alegações do réu, que foi absolvido por se encontrar no exercício de seu legítimo direito de defender com sangue a honra que a mulher indigna compuscara. Daí em diante, Alejandro se tomou de ódio pelas mulheres e sentia prazer em lhes infligir sofrimento e dor. Não raro eram as prostitutas que se queixavam de sua brutalidade, até que chegou ao ponto de nenhuma delas querer mais dormir com ele. Passados quase 2 anos de sua volta da aventura ao lado de Francisco de Córdoba, Alejandro soube de uma nova expedição, dessa vez sob o comando de Hernán Cortés, partindo de Cuba rumo ao Yucatán para a conquista de outros povos. Alejandro não aguardou o convite, apressou-se ao chefe da expedição e ofereceu os seus serviços, seguindo com Damião em busca de ouro e de algo que lhe permitisse extravasar sua fúria e seu desgosto. Apesar de não concordar com o modo que Alejandro escolhera para se vingar da vida, Damião não dizia nada. Afastou-se do lugar em que o amigo se encontrava e foi descansar, em sua tenda, do último ataque aos nativos. Depois que ele se foi, Alejandro permaneceu alguns momentos quieto, fitando o vazio, até que soltou um suspiro e se levantou. Aproximando-se da Índia, desamarrou-a e ela tentou fugir, desencadeando nele uma fúria sem igual. Desde que matara Rosa, Alejandro se enfurecia por qualquer motivo, principalmente com as mulheres, e costumava espancá-las até quase deixá-las sem vida. Não foi outra reação que teve com a Índia. Alejandro agarrou-a com força e desferiu-lhe vários socos no rosto, deixando-a com as faces inchadas e vermelhas. A Índia começou a chorar, mas ele não se compadeceu. Deitou-a no chão e violentou-a fria e cruelmente. E depois, quando a mulher começou a dizer coisas que ele não compreendia, sacou de uma faca e cortou seu pescoço, arrematando com indiferença. Ora, cale a boca. Era apenas mais uma selvagem insignificante, que nenhuma falta faria ao mundo civilizado. Depois que a matou, Alejandro limpou a faca na água do riacho e voltou para o acampamento. Ao longe, apenas alguns vestígios de fumaça cinzenta subiam do povoado que haviam acabado de queimar. Ele inspirou profundamente, como se quisesse engolir parte daquela fumaça de morte, e sorriu, satisfeito consigo mesmo. Matara muitos índios naquele dia, o que se tornara motivo de glória e satisfação para ele e os seus companheiros,
que disputavam quem alcançaria em número a maior quantidade de selvagens abatidos. Foram muitas as jornadas que Alejandro fez na companhia de Cortés, seguido por seu amigo Damião, que se orgulhava de ter matado quase tantos índios quanto ele. Mas faltava a Damião o entusiasmo da morte, algo que se via nitidamente nos olhos de Alejandro desde que incendiara o corpo de Rosa. Para Damião, matar os índios era parte da conquista, enquanto que para Alejandro era fonte de vingança e prazer. No dia seguinte, Cortés saiu a cavalo com mais homens e alguns índios, estando Alejandro e Damião entre eles. Ao invadirem o primeiro povoado, Alejandro se distraiu, fazendo pontaria nos indígenas, que fugiam assustados enquanto os companheiros ateavam fogo às cabanas. Quando Alejandro saltou do cavalo, já sabia o que iria fazer, vendo as índias fugirem espavoridas. Encurralou uma jovenzinha de seus 14 anos e repetiu com ela o ritual macabro que se costumara realizar. No outro povoado, a mesma coisa, e no outro também, e em todos os outros que ele invadiu. Alejandro entrava nas vilas, matava muitos índios, tocava fogo em suas casas e abusava das índias que cruzavam seu caminho, liquidando-as logo após. Justificava-se com o cumprimento da tarefa, executando as ordens que o capitão lhe dava. Se Cortés mandava matar, ele matava. Se mandava queimar, queimava, e dos prisioneiros que faziam, muitos eram mulheres, postas à disposição dos homens para o seu divertimento e lazer. Alejandro apenas usufruiu que julgava ser seu por direito, já que conquistadores, aos espanhóis cabia dispor de suas vítimas como parte da pilhagem. Após vários meses de ataques sangrentos, Alejandro começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Tudo começou com um mal-estar que o deixou cansado e abatido. Haviam acabado de entrar e se instalado no Palácio Real. Uma índia foi designada para servir os soldados, e Alejandro, ao colocar os olhos sobre ela, desejou-a instantaneamente. Enquanto ela o servia, ele admirava e seguia todos os seus passos ao redor dos homens. Depois de comer, Alejandro se levantou e foi atrás dela, atraindo-a para a floresta com falsos sorrisos. A moça seguiu sem de nada desconfiar, certa de que se tratava de um mensageiro do Deus. Aproveitando-se dessa crença, Alejandro a imobilizou e estava prestes a subjugá-la, quando súbito mal-estar se apoderou de seu corpo. Uma dor profunda o trespassou, e ele soltou a índia que, apavorada, correu para o meio da selva. Ainda pensou em ir atrás dela, mas a fadiga não permitiu. Como a campanha de Cortés já durava mais de um ano, ele atribuiu o cansaço às lutas incessantes que empreendera contra os nativos. Talvez estivesse ficando velho e precisasse ir mais devagar. Dominado pela exaustão, sentindo o corpo dolorido e trêmulo, a cabeça explodindo de doer, resolveu se deitar por uns minutos. Quando Damião entrou na barraca que dividia com ele, assustou-se com seu estado. Alejandro, coberto até o pescoço, tinha gotículas de suor no rosto e tiritava de frio. Alejandro chamou Damião baixinho. — O que você tem? Lentamente, Alejandro abriu os olhos e custou a focar o amigo. Quando finalmente o reconheceu, respondeu com voz sumida: — Não sei. Sinto-me fraco, a cabeça dói, a garganta também e o nariz parece tampado. Damião experimentou a testa do outro, que ardia em febre. Acho que é melhor chamar um médico. Não é preciso, objetou Alejandro, segurando pelo punho. É só um mal-estar. Amanhã estarei bem. Mas e se alguma índia lhe passou doença? Não, deixe estar, vou melhorar, você vai ver. A melhora não veio. 3 dias depois, Damião se apavorou com o que viu. Deitado de lado na cama, Alejandro apertava o estômago e se contorcia todo, espasmos de dor que sacudiam seu corpo. Alejandro, disse ele, você está piorando. O médico, balbuciava ele. Vai chamar o médico? Tenho dores horríveis, todo o meu corpo, a barriga. Começou a vomitar violentamente e Damião saiu correndo da barraca. Foi chamar o médico da expedição, que entrou apressado e sussurrou penalizado. Ele contraiu a doença, só nos resta esperar que resista. O que eu tenho, doutor? Gaguejou Alejandro. O médico não respondeu e fez com que Alejandro engolisse um preparado de ervas que o fizeram dormir um pouco. O que eu faço, doutor? Indagou Damião preocupado. Eu, no seu lugar,
procurarei outro canto para dormir. Daqui para frente os sintomas só vão piorar e a aparência dele vai se tornar repugnante. Você não vai querer presenciar isso. Acercou-se de Damião e cochichou ao seu ouvido, sem contar que é contagioso, altamente contagioso. Damião olhou para o médico com ar assustado, mas ainda não havia se dado conta da gravidade da situação. Em nome da sua amizade, recusou-se a sair e permaneceu ao lado de Alejandro. As pústulas começaram a aparecer pouco depois, primeiro na garganta, que ardia imensamente, e depois na boca, passando em seguida para o rosto e, por fim, espalhando-se por todo o corpo. Em toda sua extensão, a pele de Alejandro estava coberta de bolhas. Em outras barracas, alguns soldados padeciam do mesmo mal, e logo os enfermos foram isolados no local mais afastado do palácio. O aspecto de Alejandro foi se tornando cada vez mais repulsivo, e a certeza da malignidade daquela enfermidade caiu feito um raio sobre a cabeça de Damião, enchendo-o de pavor. Muito embora quisesse permanecer ao lado de Alejandro, o temor de contrair a doença tornou-se tão intenso que, mesmo a contragosto, decidiu afastar-se. Corroía-se de remorso por abandonar o amigo numa hora daquelas e rememorava os momentos de maior perigo que atravessaram juntos. Nenhum ataque de índio é tão fatal quanto esta doença, advertiu o médico. Foi impossível conter a disseminação do mal, que contaminou os índios e levou à morte mais de 80% da população da cidade. Alejandro, todavia, não participou de mais essa investida. Sem forças para combater tão maligna enfermidade, cerrou os olhos após intensa agonia, sozinho em sua tenda, longe da ilusão da glória e do calor das batalhas, dos selvagens e do amigo Damião. Capítulo 7. Ao despertar, Alejandro assustou-se com o que viu. Estava num lugar seco e muito quente, deitado sobre uma areia áspera e escaldante. Uma queimação espalhou-se pelas feridas e ele as apalpou suavemente. A umidade grudou em seus dedos, algo parecido com pus misturado a sangue. Enojado, virou-se para o lado e vomitou. Contudo, o que saiu de sua boca foi um jorro quente de sangue. A muito custo, conseguiu levantar-se. Parecia que se encontrava no deserto, visto que um calor asfixiante fazia arder sua garganta e ressecar sua língua. Precisava de água, mas não via nenhuma fonte ou rio nas proximidades. Ficou a imaginar que lugar seria aquele, porém a única coisa que lhe ocorria era que Cortês talvez tivesse mandado atirá-lo em alguma fenda de montanha, para padecer no inferno e queimar consigo a doença maldita. Só que ele não morrera. Caíra no inferno, sim, mas continuava vivo e precisava descobrir a maneira de voltar à superfície e fugir. O Cortês mandaria matá-lo novamente. Sentiu um ódio profundo pelo capitão, que eliminava os enfermos que já não serviam mais, esquecendo-se de todos os momentos de perigo que eles haviam arriscado as próprias vidas para defender a causa do conquistador. Alejandro sentiu o corpo todo dolorido, no entanto, precisava controlar a dor e se esforçar, se quisesse sair vivo dali. A sede ainda era o pior, e ele estreitou a vista para ver se conseguia vislumbrar alguma coisa que fosse líquida. Nada. Procurando mais além, pareceu-lhe divisar a silhueta de uma pessoa e caminhou para lá, muito vagarosamente, arrastando a perna como um aleijão e mal conseguindo respirar. Alejandro se acercou do que pensou ser uma pessoa. Foi se aproximando com ansiedade e estendeu a mão para o vulto, que se encontrava de costas para ele. Por favor, amigo, balbuciou, ajude-me. Foi quando o vulto se virou, e Alejandro estacou horrorizado. Agora, com a visão mais nítida, notou que a pessoa era um índio e que seu corpo todo estava coberto de sangue. O índio se voltou para ele e soltou um grito lancinante, fazendo com que Alejandro rodasse nos calcanhares e tentasse correr, pois vira a lança se levantar na mão do inimigo. Inútil tentativa. Muito debilitado, não conseguiu se mover, e o índio chegou muito perto dele, quase colando o rosto ao seu, rosnando palavras ininteligíveis naquela língua nativa. Sentiu o cheiro de sangue que emanava de todos os poros do selvagem, embrulhando seu estômago. Indistintivamente virou o rosto para o lado e novo jato de sangue amargo espirrou de sua boca. Quando Alejandro tornou a virar o rosto para a frente,
o índio havia desaparecido. Piscou várias vezes para se certificar de que o que vira não era real. Deve estar delirando, disse em voz alta para si mesmo. Ainda sentindo imensas dores, retomou a caminhada. Não sabia em que direção seguir, mas não fazia diferença. Estava certo de que a saída era para cima. Contudo, nenhuma elevação havia. Por onde fora atirado naquela cratera não saberia dizer. Tinha que procurar um lugar para subir. Mais adiante, uma aglomeração de pessoas atraiu sua atenção. Chegando mais perto, ouviu lamentos e gritos que eriçaram todos os seus pelos. Apesar do medo, aproximou-se cautelosamente e notou que todos tinham o corpo coberto de fuligem, como se tivessem acabado de limpar uma chaminé. As pessoas o viram e por um momento emudeceram, fitando Alejandro com um misto de ódio e medo. A um sinal do que deveria ser o líder, todos se empertigaram e puseram-se a urrar tão alto que Alejandro tapou os ouvidos, embora continuasse escutando a gritaria, sem contudo compreender o que diziam. A multidão se aproximou e ele recuou novamente aterrado. O que ele julgava ser fuligem, na verdade, eram queimaduras enegrecidas, cobrindo toda a pele de uma gente que ele constatou, horrorizado, serem novos índios. Alguns ainda soltavam fumaça, e um odor horrendo de carne carbonizada atacou as narinas de Alejandro, que mais uma vez foi acometido por forte náusea. Vomitou sangue novamente. Tentou recuar, mas a dor nos membros lhe dificultou a escapada, e ele tropeçou nas próprias pernas, tombando no chão sobre as pústulas que estouraram e o picavam feito agulhas fininhas e cortantes. Imediatamente os índios queimados se atiraram sobre ele, que se encolheu todo para receber os golpes violentos da malta enfurecida. Não podendo mais suportar a dor, Alejandro desmaiou. Ao abrir os olhos, sentiu uma viscosidade sob seu corpo e constatou que havia caído de borco em uma poça de sangue. Apesar dos músculos doloridos, conseguiu levantar-se e começou a desconfiar de que havia algo de muito estranho naquele lugar e naquelas pessoas. Como podiam estar vivas com os corpos cobertos de sangue e queimaduras? Só se estivessem mortas. Mas se havia pessoas mortas ali, era porque ele também tinha morrido e fora parar no inferno. Ou talvez tudo não passasse de um pesadelo causado pela insânia da doença, o que era mais provável. Isso só pode ser uma alucinação, pensou. Não posso estar morto. Isso não é o inferno. Sinto que respiro e estou vivo. Foi assim por muito tempo. Embora Alejandro não conseguisse precisar dias ou horas, por onde passava, vinham índios ensanguentados ou carbonizados investindo contra ele, até que de repente os ataques cessaram. Quando Alejandro já relaxava, acreditando que os índios não voltariam mais, uma nova investida aconteceu, mas dessa vez não eram índios, eram índias. De toda parte surgiam mulheres estranguladas e retalhadas, expondo o sexo ferido e ultrajado. Um grupo de índias atirou-se sobre ele e, fazendo gestos obscenos, começou a provocá-lo. Mesmo involuntariamente, Alejandro estava horrorizado. A dança erótica das mulheres sobre ele. Quando um grupo terminava, lá vinha outro do mesmo jeito, tão rápido que ele nem conseguia fechar os olhos e descansar. Corpos mutilados e queimados de todos os lados, surgiam espectros tenebrosos a exigir que Alejandro se deitasse com eles. As mulheres o dominavam e riam dele. Por favor, não façam mais isso, implorava ele, a garganta seca, ainda sem água. Não aguento mais, prefiro morrer. Oh Deus, por favor, ajude-me. Nesse momento, as mulheres desapareceram e ele conseguiu dormir um pouco. Quando acordou, sentiu que não estava sozinho e se encolheu todo, temendo o assédio de mais índias. O ataque, contudo, não veio, e Alejandro experimentou olhar para os lados. Perto de onde estava, um homem observava, o abdômen aberto e imenso talho, bem abaixo do diafragma, por onde afluía uma grande quantidade de sangue. Não aguento mais, choramingou ele. Mate-me se quiser, mas não me torture mais com a visão do sangue. Para sua surpresa, o homem respondeu em bom e audível espanhol. Não é possível matar quem já está morto. Pelos primeiros segundos, Alejandro permaneceu fitando o interlocutor.
puxando pela memória para se lembrar de onde é que eu conhecia. Finalmente a lembrança se fez presente e ele deu um salto, aterrado e atônito. Você? Soriano começou a andar em volta dele. Sem chegar muito próximo, respondeu com uma certa frieza. Quem você esperava? Um anjo de asas brancas? Sou o que há de melhor para atender o seu chamado. O pavor dominava Alejandro, que interpretava a presença de Soriano como um ato de vingança. Não chamei ninguém. Soriano ergueu uma sobrancelha e, afinando a voz, repetiu debochadamente as palavras do outro. Oh Deus, por favor, ajude-me. Em seguida, fulminou com o olhar e, apontando o dedo ensanguentado para ele, disparou. Não foi você quem disse isso? Foi, mas não esperava que alguém ouvisse, muito menos alguém feito você. Pois alguém ouviu e não fui eu. Foi alguém que está acima de mim, aqui nessa treva profunda. Alguém que manda, mas que também recebe ordens de outro alguém. E por aí vai. Enfim, alguém mais poderoso do que eu ouviu a sua súplica, patética e covarde, e me enviou para ajudá-lo. Ajudar-me em quê? Vai tirar-me daqui? Você não tem para onde ir, Alejandro. Essa vai ser sua casa pelos próximos 500 anos. Ficou louco? Ninguém vive tanto tempo. Será que você é muito burro ou fui eu que não me fiz entender? Você está morto, idiota, morto. Acabou para o mundo lá de cima, compreendeu agora? Ao contrário do que o próprio Alejandro esperava de si mesmo, não se surpreendeu. Na verdade, já tinha essa desconfiança, embora seu coração se recusasse a acreditar, pois ainda se sentia vivo. Isso aqui é o inferno? De uma certa maneira, sim, se você compreender que só vem para cá aqueles que têm o que temer. Temer? Quando o coração do homem é negro, faz com que ele tema que a treva que nele habita se vire contra si próprio. Vendo que Alejandro não compreendera, esclareceu. Os que aqui estão não são almas, são sombras escurecidas pela maldade. Como o mal traz o medo do retorno, todos aqueles que não se perdoam vêm para aqui, por suas próprias culpas, que se transformam em guias para esse mundo de trevas. Soriano deu um passo na direção de Alejandro, que andou para trás e procurou a espada na cintura. Não se aproxime de mim. Ele pediu, quase implorou. Não suporto mais tanta vingança. Não vim aqui para me vingar de você, embora me agradasse ter o seu pescoço em minhas mãos. Se não veio se vingar, o que pretende então? Você é mesmo estúpido, não é? Já não disse que está morto? E você veio aqui só para me dizer isso? Recebi uma incumbência. Como você pediu ajuda, mandaram-me aqui para avisá-lo de que seu corpo de carne está morto e que você continua vivo em essência. E você? Acho que já deu para perceber que estou morto também. O que foi que lhe aconteceu? Ora, obrigado por perguntar, desdenhou Soriano. Mas pensei que você soubesse. Quando me entregou nas mãos daqueles selvagens carniceiros, devia saber o que estava fazendo. Eles o sacrificaram? Soriano exibiu a ferida sangrenta aberta na barriga e retrucou com mórbido prazer. Sabe o que é curioso nesses selvagens? É que conhecem procedimentos cirúrgicos melhor do que os médicos incompetentes que temos na coroa. O sacerdote foi tão preciso com a faca que cortou minha barriga sem tocar nenhum osso, agarrou meu coração e puxou. Jesus Cristo! Horrorizou-se Alejandro. Ele não me ajudou, mas não porque tivesse me abandonado. Fui eu que simplesmente nem me lembrei de que ele existia. Por favor, Soriano, pare com isso. Não estou me sentindo bem. Soriano, contudo, pareceu ignorá-lo, deleitando-se com a reação de repulsa e pavor que suas palavras produziam. Na verdade, prosseguiu ele, não vi quando ele cortou os ligamentos que prendiam meu coração ao corpo, porque morri, mas sei que ele o arrancou para fora e o levantou ainda pulsante. O mais engraçado foi que não senti raiva dele, nem de você por querer me matar. Meu ódio foi porque, por sua causa, eu nunca mais tornaria a ver Cibele. Se fosse só pela minha vida, eu não me importaria tanto. Quanto vale a vida de um condenado? Mas Cibele, tudo que eu mais queria era estar ao lado dela. Todavia, por sua causa, nunca mais tornei a vê-la. Nunca. Calou-se engolindo uma lágrima e fulminou o outro com o olhar. Nesse ponto, Alejandro se virou para o lado e vomitou sangue novamente, várias vezes sentindo uma dor terrível no estômago e na garganta. Acho que isso ainda é pior do que a varíola, ironizou Soriano.
já recuperado de sua momentânea fraqueza. Chega, murmurou Alejandro quase sem conseguir falar. Será que você sabe por que vomita tanto sangue? Ele meneou a cabeça. Porque todo o sangue inocente que você derramou fluiu para dentro de você. Alejandro escondeu o rosto entre as mãos e desatou a chorar convulsivamente. Oh Deus, como me arrependo do que fiz. Só agora percebo o quanto fui cruel e orgulhoso. Ah, e sem falar na pobre Rosa e no tolo do Lúcio. Alejandro ergueu a cabeça e fitou Soriano. Não se arrepende do que lhes fez também? Foi por causa deles que me permiti decair, confessou Alejandro, a voz sofrida e entrecortada por soluços, porque meu orgulho não me permitiu perdoar. Eles planejaram matar você, então você estava com a razão. Não devia ter devolvido na mesma moeda. Vingar-me só me trouxe sofrimento. Sabe, Alejandro, assim como você, estou tentando compreender que a razão está com Deus, que nunca erra. Está arrependido também? Surpreendeu-se, quase. Só não consegui ainda perdoar o que você me fez. Nada mais se fez ouvir. Soriano desvaneceu nas brumas, deixando Alejandro entregue à total solidão. Daquele momento em diante, o calor arrefeceu um pouco, e ele encontrou um poço de água lamacenta e mal cheirosa, onde pôde finalmente saciar sua sede. Alejandro não poderia precisar quanto tempo havia que estava vivendo naquele inferno. Desde o encontro com Soriano, os índios haviam desaparecido, e o insolamento lhe trouxe a reflexão. Sozinho, só lhe restavam seus pensamentos e eles acabaram conduzindo para Deus. Pela primeira vez em sua vida, Alejandro ajoelhou-se e rezou.